Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa e hoje eu vou fazer um resumo muito breve da Canon R5 Mark II. Bom, eu acho que não tem muito realmente do que falar da câmera, porque a câmera não é um lançamento, já tem um tempinho que ela foi lançada e tudo, então acho que já tem vários reviews aí no YouTube, então eu vou ser bem breve. Essa foi a primeira vez que eu comprei uma câmera meio no escuro, né? Eu já vi essa câmera em várias feiras e tudo, mas foi a única câmera que eu realmente não fiz questão nenhuma de mexer. O que é muito doido. Não é a câmera que eu estava cogitando, definitivamente era a última câmera que eu estava cogitando em comprar. Na minha cabeça, ela não fazia sentido nenhum para o meu uso, né. Não me perguntem o porquê, mas foi basicamente isso. Para quem acompanha o canal, vocês devem ter visto que eu fiz o review da Lumix S1 Mark II. A câmera é incrível, eu realmente estava tendendo muito a migrar para Lumix. Eu não sabia exatamente todos os specs dela, sabia que ela ia me atender, obviamente, mas algumas coisinhas aí me surpreenderam muito, né? Eu sabia que ela tinha um 4K 120, até aí tudo bem, nenhuma surpresa. A parte que eu não sabia é que o 4K 120 da R5 II tem áudio. Pra galera que usa Sony, eu acho que isso é meio normal, mas pra quem usa Canon, cara, isso é uma surpresa. A C70 tem uma opção de você gravar o áudio, mas você grava em um cartão separado. Eu acho essa logística horrível. A R6 Mark II simplesmente não tem essa opção, ou você grava slow, ou você grava em 60 com áudio. Em slow não tem áudio. Então, essa foi uma surpresa muito boa. Além disso, ela usa CF, né? Então, para transferir o arquivo é muito mais rápido, é bizarramente mais rápido do que um SDV90, por exemplo. É infinitamente mais rápido. E isso daí também permite que você use alguns arquivos mais pesados na câmera. E isso explica o porquê ela tem um 4K 120 e 8K 60. O 8K 60 eu acho pouquíssimo provável que eu use, né? Eu acho que isso aí é um bônus. Não sinto a necessidade hoje, né? Não sei daqui, sei lá, 3 ou 4 anos se isso aí vai ser necessário, mas é isso. E eu acredito sim que seja uma câmera para se usar aí nos próximos 3, 4 anos tranquilamente. Eu falei que ela usa CF, então também possibilita usar arquivos maiores e melhores. Então tem mais esse ponto positivo. Além disso, a R5 II, ela te possibilita usar C-Log 2, coisa que você só vinha na linha de cinema da Canon. Então isso aí foi uma surpresa muito boa. Outra surpresa muito boa foi o HDMI. A saída HDMI é uma full size, ou seja, não é aquela pequenininha, nossa, aquela saída micro HDMI que tem nas outras câmeras é simplesmente horrível. A que tem na R5C, na R6 Mark II, é a pior. Realmente é muito ruim. Então ter uma saída HDMI full size é ótimo. Uma coisa que eu acho que vale comentar, mas é meio óbvio, é a ergonomia das Canons. Cara, eu acho que é uma das melhores que tem no mercado, né? Realmente não tem muito o que criticar da ergonomia. A ergonomia é muito boa. E pra quem usava R6, pra quem já usou a C70, é muito boa. Ponto. É isso. Eu acho que melhor que isso só uma R3 ou uma R1, porque o corpo é um pouco maior e tudo. Eu prefiro ter um corpo um pouquinho maior, mas que a ergonomia seja melhor. Afinal, eu vou usar ela o dia inteiro para trabalhar. Então, acho que é algo a levar em consideração. Tem alguns pontos negativos, não diria exatamente negativos, mas que pra mim ou não fizeram diferença ou só deixaram a câmera mais cara e não precisaria disso, como é o exemplo do eye autofocus. Basicamente tem um sensor dentro do viewfinder que vai traquear a sua pupila, ele vai acompanhar a sua pupila e por onde você estiver olhando, a câmera vai colocar o ponto de foco. Como eu uso óculos, o sensor não funciona muito bem. Então, pra mim, foi uma coisa meio, não sei, eu acho que não funcionou muito bem. E eu tenho outro costume de olhar para todos os pontos do quadro para ver o que está acontecendo em volta. Então, eu realmente não acho que seja a melhor função do mundo. Obviamente, dá para desabilitar isso, mas eu acho que é uma daquelas coisas que deixaram a câmera mais cara e não precisaria. Outra coisa que me incomoda um pouco é que ela tem poucos botões customizáveis. Cara, eu usava a C70 antes e depois a R6 Mark II. Da R6 Mark II para a R5, realmente não tem muita diferença. Mas quando você usa a C70, que tem um botão para cada função, faz muita diferença. Eu vou falar isso aí também mais pra frente, comparando com a S1 Mark II, porque eu acho que esse é o principal ponto que me incomoda na R5. E tem uma última coisa que me incomodou demais, mas eu acho que é uma combinação de gaiola, que eu tô usando a gaiola da Tilta, e a localização da saída para disparador. Eu uso de vez em quando para poder usar um disparador remoto, e ela fica num lugar muito ruim. Ela fica na frente da câmera,
e eu não consigo colocar o disparador sem ter que remover a gaiola. Isso me incomoda bastante. Isso eu acho que é o que mais me incomoda, mas eu acho que é mais a combinação realmente de gaiola e câmera. Eu tô chateado com isso e eu vou ter que procurar outra gaiola, porque essa gaiola não funciona como eu pensava. Bom, enfim, agora vamos lá, né? Por que que eu peguei a Canon R5 Mark II e não a Lumix S1 II? Gente, as duas câmeras são incríveis. Eu acho que são as melhores aí das duas fabricantes. Eu não tô falando aqui da Sony nem da Nikon agora, mas assim, eu acho que da Lumix S1 II é uma das melhores e da Canon a R5 II é uma das melhores. Lógico que algumas coisas podem tender para uma câmera e para outra, dependendo do uso. Eu tô falando pro meu uso, o que faz mais sentido. Para você que tá assistindo agora, a S1 II pode fazer muito mais sentido do que a Canon. Assim como você pode optar por uma Sony, ou por uma Nikon, ou por uma Fuji mesmo. Enfim, o ponto é, nem sempre o que eu tô comprando, o que funciona pra mim, vai funcionar pra você. Eu quero que isso fique bem claro. Mas vamos lá. As principais diferenças aí que me convenceram a ir pra Canon. Um dos primeiros motivos foi o slow motion com um autofoco melhor. Quando você coloca a S1 II no slow, o autofoco dela muda e não fica tão bom quanto você usa ela no modo normal ali até 60 frames. Isso daí é uma coisa que me incomoda um pouquinho. E também tem uma outra coisa, que na Lumix você tem que escolher o seu assunto, né? O tipo de assunto que o autofoco vai dar prioridade. Eu tenho uma opção de colocar no modo automático. Isso aí facilita demais. Eu faço muito evento automotivo, então eu preciso ao mesmo tempo fotografar e filmar as pessoas e os carros. Então não dá para dar prioridade exclusivamente para um ou para outro. Então, nesse ponto, o autofoco da Canon facilita um pouco a minha vida. Então, nesse ponto, o tracking do autofoco da Canon é um pouquinho melhor para o meu uso. A bateria também dura um pouquinho mais na Canon, coisa de, sei lá, 50% mais, o que é considerável. Eh, Na Lumix eu usei, eu acho que a bateria durou um pouco mais de 2 horas, e na Canon eu tive que usar umas 3 baterias durante o dia, então eu vou chutar que durou mais ou menos umas 3, talvez 4 horas ali no máximo. Eu acho que não chegou em 4 horas, talvez umas 3 horas e pouquinho ali, que já é muito maior do que o que eu tenho na R6 Mark II. A R6 Mark II geralmente eu uso 2 baterias no dia e é isso. Agora, 2 coisas que eu acho incríveis na Lumix, que eu acho que faltaram na Canon. Um é o LCD, que na Lumix tem uma articulação a mais que eu não vou falar que eu sinto falta, mas seria interessante de ter. Eu acho que dá pra gente dar um jeito com a articulação que tem da Canon, mas o da Lumix com aquela articulação a mais faz toda a diferença. E um outro ponto é o número de botões customizáveis que você tem nas Lumix, que são diversos. É basicamente um botão para cada função. É basicamente igual ao que eu tinha na C70. Então, isso eu acho muito bom. Isso daí eu acho que é um ponto muito positivo. Agora, a questão de preço, as duas estão numa faixa de preço muito parecida, pelo menos aqui no Brasil, na época que eu comprei. Ela estava na faixa de uns 26 e a Lumix está na faixa de 27 a 28. Então, teve esse ponto também. As duas usam CF e SD, então não fez muita diferença nessa parte de acessórios, mas da câmera também acho que não tem uma diferença tão absurda assim, né? Nessa faixa de preço acho que as duas estavam bem próximas, mas a Canon acaba funcionando melhor do uso que eu tenho da câmera. Tem também a parte de seleção de lentes, eu já comentei isso aí no vídeo da S1, acho que ainda me incomoda um pouco que na Lumix faltam algumas lentes. A Canon tem uma opção de lentes que me agrada um pouquinho mais. Lógico que eu poderia usar uma lente com mount EF na Lumix, então não seria exatamente um problema, mas na Canon eu consigo usar lentes nativas. Como eu disse no começo do vídeo, era a última câmera que eu estava cogitando em comprar, eu realmente pensava, pô, 45 megapixels, cara, eu não preciso de tudo isso. Eu achava que não ia fazer diferença, que o arquivo ia ser muito parecido com o da R6 Mark II, né? E tem alguma coisinha nos arquivos da R5 que é diferente. Eu não sei explicar direito. Eu não quero que vocês entendam errado. O arquivo da R6 é muito bom, os arquivos da S1 também são muito bons, mas na Canon R5 II tem alguma coisinha diferente. Não sei explicar exatamente o que que é. Tem ali um microcontraste, eu realmente não sei. Os arquivos são muito bons. Melhores que o do R6, sim. Não que o da R6 seja ruim, como eu já disse, mas eles são sim um pouco melhores. Vale essa diferença de preço? Isso eu não vou saber responder. Eu acho que cai naquilo que eu falei, que nem sempre o que funciona pra mim funciona pra vocês. Você tem que levar em consideração que você vai gastar mais com armazenamento. Não acho que isso seja um grande problema. Honestamente,
eu acho que não tem muito pra falar dessa câmera. Eu acho que ela é realmente uma das melhores aí do momento. Tem boatos de que nos próximos meses vai sair aí uma C50. Pelo que eu vi de especificações, eu achei bem curioso. Eu honestamente olhei e falei, eu acho que a Canon não faria isso. Eu acho que realmente não faz sentido. Eu acho que algumas coisas ali do que eu vi dos boatos fazem sentido. Eu acho que o 4K 120 não me surpreende. Agora, o Open Gate eu acho pouco provável. O ND interno eu também acho pouquíssimo provável. Mas enfim, é esperar para ver. Até o presente momento, que é aqui no começo de setembro, eu acho que a R5 Mark II é uma das melhores câmeras que tem no mercado agora. Acho que ela realmente entrega tudo o que ela promete e mais um pouco. Acho que nessa faixa de preço não tem nenhuma câmera que entrega tudo o que ela entrega. O autofoco é muito bom, tem um slow com autofoco muito bom, a ciência de cores é muito boa. Gente, eu realmente não consigo pensar em outra câmera nessa faixa de preço que entregue tudo isso. Eu acho que o que chega mais perto seria a Lumix S1 II e a S1 Leg 2 e só. Porque da Sony a gente estaria falando de uma A1 II ou de uma A9 III, que já é outro patamar de preço. Então, eu realmente estou curioso com os próximos lançamentos da Canon. Então, esses foram alguns dos motivos do porquê eu continuei na Canon e não migrei para a Lumix. Eu realmente queria migrar para a Lumix, mas infelizmente não era a câmera que me atendia totalmente. Tem algumas coisas muito legais na Lumix, mas para o que eu faço, para os meus trabalhos em geral, a Canon ainda me atende. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bebam água, passem protetor solar e até a próxima.